de Sócrates? Tem bastante. Tem. Principalmente aqui no Brasil, né? A visão sobre Sócrates no Brasil ela é muito hegemonicamente situada no ceticismo, né? Ou seja, são aqueles que não acreditam que, se o Sócrates existiu, não acreditam que seja possível falar dele. E qual é o problema, né? Que aí você fica preso, por exemplo, nos autores. Então, quem são os autores que falam sobre Sócrates? Platão, Xenofonte, o Aristóteles um pouquinho, mas agora também tem os socráticos, chamados socráticos menores e tudo. Então, na verdade, quando você vai falar do Sócrates do Platão, você está falando de Platão e não de Sócrates, né? Então, eles abrem mão, né? A maior parte dos pesquisadores no Brasil parece abrir mão, né? Eu fiz uma pesquisa uma época sobre isso, né? E todos eles iam na linha do ceticismo, né? E aí a minha investigação e a minha pesquisa, ela parece se inserir aí como uma espécie de reação a isso, né? Uma espécie de pensar algo diferente disso, e aí sim eu vou colocar o dedo na ferida, né? De mostrar que o Sócrates não só existia, como é possível falar de uma filosofia de Sócrates, né? Que é o tema do livro que eu lancei também. Que no caso não ia ter confusão o que é uma filosofia platônica e o que é uma filosofia socrática. Tem como definir, mesmo o Sócrates sendo recorrente nas obras de Platão. Exatamente. Esse é o grande problema e a grande pretensão de alguém que estuda essa questão do problema de Sócrates, é tentar delimitar dentro do Platão, por exemplo, aquilo que é próprio do Sócrates e não do Platão, né? E isso é possível fazer. Aí, quando eu fiz isso, eu fiz primeiro no mestrado com a comédia, né? O Aristófanes, tu perguntou, né, se o Sócrates existiu mesmo. A nossa garantia é o Aristófanes. O Aristófanes. Né? É a comédia, porque isso é interessante, né? Porque, veja, quando a gente faz caricatura de alguém, né? Sei lá, você tem aqueles programas de comédia e o cara tá imitando alguém, você identifica com a personagem, né? Então, por exemplo, alguém tá imitando o Lula, tá imitando o Bolsonaro, tu identifica que a personagem existe e que ele está fazendo uma caricatura, porque às vezes ele aumenta a gengiva, ou então bagunça o cabelo, né? Coloca uma barriga, e você percebe que está fazendo uma sátira daquela personagem. Isso garante que a personagem existe, porque você não vai rir de uma caricatura de uma personagem que não existe, né? Sim. Então a ideia toda, a minha estratégia no mestrado foi essa, de mostrar como é que a comédia, ao ridicularizar o Sócrates, está garantindo que as pessoas vão rir porque o Sócrates existiu e está lá, né? Inclusive o Kierkegaard, né, que é um filósofo que tu gosta, ele tem uma notinha, né, que ele vai fazer sobre isso, que ele diz que o Sócrates levanta, parece que quando teve essa peça que ele é ridicularizado, ele levanta lá no auditório lá do teatro para o pessoal conferir, né, para ver como é que era semelhante àquela personagem que estava lá no palco e ele, né? Ou seja, ele estava se colocando mesmo como alguém que era caricaturado, né? Então, acho que isso é uma garantia de que o Sócrates existiu. Aí eu fiz essa investigação no mestrado com relação à comédia. A comédia é muito interessante porque ela dá vários elementos rindo, né? Porque quando você faz uma caricatura, você exagera aquilo que já existe naquela personagem, né? Então, você vai imitar alguma personagem, alguma coisa, você utiliza a tonalidade de voz da pessoa, mas fica brincando com algumas coisas, né? Não que aquela pessoa tenha falado aquilo mesmo, mas o gesto, a maneira de falar e a impostação da voz te remete àquela pessoa. Então, isso é tudo uma estratégia da comédia de mostrar como é que ela exagera alguns aspectos que já existem naquela figura. Então, a minha ideia foi pegar a comédia e ver assim, o que tem de engraçado aqui no Sócrates e que parece ter um fundo de verdade, né? O que a gente brinca, né? Uhum. É uma brincadeira, mas tem fundo de verdade. A ideia era essa, né? De ver o que tinha de fundo de verdade na comédia, e isso me ajudou depois a fazer a investigação que eu faço no doutorado, que é sobre os socráticos menores, né? Tirando o Platão e o Xenofonte, eles são chamados menores porque tem pouca coisa, né? Sim. Não que eles tenham menos importância. Isso. E aí, comparado ao Platão e Xenofonte, a gente tem pouquíssimas coisas sobre eles. Mas, dado esse conjunto de traços que a gente pode identificar na comédia, foi possível trazer depois um diálogo com esses outros socráticos para a gente poder pensar, né? Pelo menos eu tentei fazer, pensar o que seria uma filosofia do Sócrates, né? Diferente aí do Platão, do Xenofonte, dos outros também. E aí, quando a gente descobre isso, a gente vai ler esses outros autores, né? Isso que é interessante, né? Quando eu pego o que é a filosofia do Sócrates e volto para o Platão,
você começa a ver que o Platão ele está usando a filosofia do Sócrates, né? Está se filiando a essa filosofia, vamos dizer assim, né? E dando a sua resposta, né? Que é aquilo que eu estava conversando sobre a essência da filosofia com Sócrates ser o diálogo, né? No diálogo, no debate, você não tem necessariamente certeza de qual é a corrente certa, né? Porque todas as correntes estão em debate. Então, quando você vai lá olhar para o Platão, você vai ver que o Platão está se posicionando de uma forma para se colocar no debate de maneira diferente, por exemplo, do que um outro, como Xenofonte, ou de um outro, como o Antístenes, o Euclides. Então, cada um vai ter uma perspectiva diferente e eles entram nesse debate de escolas filosóficas, né? Tentando dar continuidade a esse projeto do Sócrates de filosofar dialogando, né? Muito bacana, muito bacana.